Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. reza-se comigo a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e as nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Temos a certeza de que nós estamos em uma boa tarde, sim ou não? Sim. Da prata, temos a certeza de que nós estamos em uma boa tarde, sim ou não? Sim. Temos a certeza que hoje nós estamos aqui foi porque Deus desejou ardentemente que nós estivéssemos aqui, sim ou não? Sim. Temos a certeza que se Deus desejou que nós estivéssemos aqui é porque hoje Ele vai abrir o céu e emanar toda a graça, e emanar toda a bênção, e emanar toda a alegria no seu coração, sim ou não? Sim. Então vamos aplaudir bem forte o Senhor porque nós estamos no coração. Bem, como o John mesmo disse, eu me chamo Haroldo, sou casado com uma pequena, grande mulher, há 6 anos, 10 meses, 28 dias, 17 horas, 15 segundos, com uma pequena e grande mulher, e temos a graça de trabalharmos juntos no mesmo grupo de oração. A mulher mais linda que existe na face da terra, onde Deus, os casados, namorados, desculpa, acho que não existe mulher mais bonita que a minha, não é? Com todo respeito, não é? E temos a graça de trabalharmos no mesmo grupo de oração, o grupo de oração Ministério Vida em Cristo, onde nós realizamos o nosso grupo das terças-feiras na Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem, ao qual, domingo próximo, terá o título não somente de Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, mas sim Basílica Menor, Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. E junto com o Claudemir, o John trabalha junto conosco no grupo de oração, e confesso que é com muita alegria que hoje eu estou aqui, não por saber que quem está aqui na frente sabe mais ou menos de quem está sentado, mas fico feliz de saber que quando João partilhava comigo, que ele estava elaborando junto com o pessoal essa campanha dos 7 mergulhos de Naamã, essa campanha de oração, momento forte, o novo Kairos, e perguntou para mim se dava para colaborar. Eu disse, me avisa com antecedência, porque temos alguns compromissos e às vezes eu não vou poder estar. E ele estava partilhando comigo a semana passada que quando ele elaborava exatamente com algumas pessoas o dia de hoje, ele pensava em mim, mas eu não sei o que aconteceu na hora de enviar os temas e os dias das pregações, teve alteração e o meu dia não era hoje. Mas enfim, fizemos uma correria, eu troquei celebração daqui, o outro se envolve dali, mas quando Deus decide através de nós, podemos fazer tantas outras coisas, mas o desejo de Deus é cumprido. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele pensou exatamente no John Lucas para fazer uma pregação, ao qual ele fez, e para mim fazer sobre o mergulho da contribuição. Só que no dia não estava para o John Lucas estar aqui hoje, e para mim aquele dia também ia ficar um pouco complicado. Por isso que eu estou dizendo, onde Deus põe a mão, nada pode interferir. Se é desejo do coração de Deus que fosse assim, é assim. E eu confesso e confirmo com a intercessão, conforme que nós estávamos orando, Deus me deu uma visualização, e talvez para muitos não vão entender, mas eu tive uma visualização de uma plantação de mandioca, e eu não entendi porquê, até engraçado. E eu comecei a perguntar, Senhor, o que tem a ver isso? Um vem e grita, jovens da graça, o outro, o que tem jovem, aqui tem fogo, e aquela gritaria toda, eu falei, o que tem a ver isso, Senhor? E de repente o ministério começou a cantar uma música, e dizia a respeito das mãos levantadas, e que o Senhor estava nos levantando.
E o discernimento que teve no meu coração, porque quando nós colhemos a época certa de colher uma mandioca, nós fazemos assim, e ela é arrancada da terra com raiz e tudo. E o discernimento que Deus colocou no meu coração, que a partir desse seminário, que a partir dessa campanha, a partir desse cerco, a partir deste mergulho, jovens novos vão se levantar. Vai se levantar uma nova juventude, novos pregadores, novos intercessores, novos católicos, apostólicos, romanos, autênticos de verdade. Amados de Deus, se hoje nós estamos aqui foi porque Deus desejou ardentemente que nós estivéssemos aqui. Não foi apenas os coordenadores do Jovem da Graça, não foi apenas o John, não foi apenas, foi Deus que desejou que você estivesse aqui. Olha para o teu irmão que está no lado e fala assim: Deus desejou que você estivesse aqui. Por isso, arranca fora esse sorriso xoxo. Arranca fora esse sorriso sem graça. Porque Deus renova. Momentaneamente, diariamente, instantemente, um sorriso novo. Porque Deus se renova em sua face todos os instantes. Por isso eu vou te fazer um desafio. Empresta o vosso rosto para que eu possa contemplar a face de Deus em você. Amém? Bem? Então vamos permitir que o tempo nos permita que nos conheçamos melhor. Nós começamos, vocês são melhor, estou dizendo nós, não é porque eu estou me colocando no meio também. Mas a primeira semana partilhamos sobre o quê? Mergulho de humildade. Não deixa de ser mergulho. Mas vamos perguntar de novo. A primeira semana nós partilhamos sobre o mergulho de humildade. Sobre o mergulho de quê? Humildade. Depois, o segundo dia, sobre o mergulho de quem? Vou passar a vida aqui. Depois, sobre o mergulho de quem? Estamos contribuindo para que Deus realize o milagre em nós, sim ou não? Nós vamos sentir firmeza. Estamos contribuindo para que Deus realize o milagre em nós, sim ou não? Sim. Isso. Depois nós vimos sobre o quê? Mergulho de... mergulho do quê? Estamos perseverando na graça, sim ou não? Sim. Depois vimos sobre o mergulho de quem? E depois vimos sobre o mergulho do quê? Entusiasmo. Depois sobre o mergulho do quê? Depois sobre o mergulho do quê? Depois sobre o mergulho do ID, porque se nós estamos mergulhando, com certeza vamos ser restaurados e temos que testemunhar lá fora a essência do milagre que Deus está fazendo em nossa vida, amém? Bem, hoje nós iremos partilhar sobre o mergulho do entusiasmo. E o interessante, já que nós estamos falando de mergulho, quando o mergulhador ele sai para mergulhar, ele não mergulha na superfície. Ele pega o seu... Tem alguém que mergulha aqui? Não? Olha que beleza, ele vai me ajudar bastante, não é? O mergulhador, você está falando uma coisa errada, você me corrige. Mas o mergulhador, quando ele pega os seus apetrechos todos e pega ali o famoso pé de pato, que eu não sei o nome daquilo ali, aquela roupa bonitinha, apertadinha, não é? Aquele cilindro de oxigênio, aquele óculos lindo e maravilhoso, e ele sai para mergulhar, ele não vai mergulhar na superfície. Ele não vai querer mergulhar somente na superfície, porque na superfície ele sabe o que ele tem. É os mesmos cardumes que passam por ali, talvez a mesma vegetação que tem ali, mas ele não vai se interessar em mergulhar somente na superfície. Quando ele sai a fim de mergulhar, a fim de procurar alguma coisa, ele pega os seus equipamentos, ele pega os seus apetrechos todos e vai para o fundo. Ele mergulha nas profundezas a mar adentro, porque ele sabe que ali, se ele mergulhar hoje nas profundezas e amanhã no mesmo horário ele for no mesmo lugar, ele sabe que ali vai ter algo diferente, peixes novos, vegetação nova, vida nova lá embaixo, as fotos que ele vai tirar, o estudo que ele vai fazer vai ser diferente, porque no fundo existe algo diferente. Então hoje
o desejo do coração de Deus, desde quando começamos esses mergulhos, nós precisamos mergulhar na intimidade de Deus. Nós precisamos mergulhar no coração de Deus, porque lá está a graça predestinada para cada um de nós, amém? Então, para ficar bem claro no sentido que nós queremos partilhar nesta tarde, eu gostaria que nós abríssemos a Sagrada Escritura, lá no livro do Isaías, capítulo 62, versículo 1 em diante. A tradução da minha vai estar um pouco diferente, e é meio que proposital. Isaías capítulo 62, isso, versículo 1 em diante. Amém? Aquele que achou diz? Não, aquele que achou diz achei. Amém? E vai dizer assim: pela causa de Sião não ficarei nativo, pela causa de Jerusalém não me manterei quieto, até que surja como um clarão a sua justiça e sua salvação, como uma tocha ardente. As nações verão tua justiça, e todos os reis a tua glória. Chamar-te-ão como um nome novo, que a boca do Senhor te anunciará. Serás uma coroa de esplendor na mão do Senhor, uma tiara de realeza na palma da mão do teu Deus. Não dirão mais a ti ela abandonada, não dirão mais a tua terra a desolada, mas te dominarão nela o meu prazer, e a tua terra a desposada. Pois o Senhor em ti encontrará o seu prazer, e a tua terra será desposada. Com efeito, assim como um jovem desposa sua noiva, teus filhos te desposarão, e com o entusiasmo do noivo pela sua noiva, assim o teu Deus estará entusiasmado por ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu convido você a dar um beijão na sua palavra e aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Isso. Amados de Deus, durante essa semana, quando eu estava rezando, quando eu estava orando ao Senhor, pedindo um direcionamento para a tarde, para que nós possamos vivenciar essa alegria, eu peguei tantas outras passagens e fui rezando, mas ontem à tarde, ou melhor, na sexta-feira à noite, quando eu deixei a minha Sagrada Escritura, lá onde eu trabalho, que a minha tradução Ave Maria, fui rezar em casa com a Bíblia da tradução da TEB, e eu comecei a rezar, o Senhor me mostrou essa passagem, e ontem no encontro de pregadores eu conversava com o John e o Rony. Vocês estão trabalhando alguma palavra específica? Porque se nós estamos trabalhando sobre o mergulho do entusiasmo, e o Senhor nos fala que assim como o noivo, assim como a noiva, um é um entusiasmo pelo outro, assim também somos nós no coração de Deus. Deus é um Deus entusiasmado por cada um de nós. Deus é um Deus que sente prazer por cada um de nós. Nós somos a causa da alegria do Senhor. E agora eu pergunto, será que Deus está sendo a causa da nossa alegria, sim ou não? Sim. Porque mesmo na nossa pequenez, mesmo na nossa fragilidade, mesmo nós que somos pecadores, Deus vai nos dizer que nós não somos uma cidade abandonada, que nós não somos uma terra infrutífera. E mais uma vez, assim como a noiva e o noivo se torna a alegria, o entusiasmo, assim também é o nosso Deus, um Deus entusiasmado por ti. Fala para o teu irmão que está do lado, fala assim: o Senhor é um Deus entusiasmado por ti. E quando nós estamos vendo o que seria entusiasmo, talvez nós confundimos esse entusiasmo. Talvez nós confundimos o que significa realmente o que é um entusiasmo. E agora eu falo, se nós realmente vivenciarmos o que é realmente ter um coração entusiasmado, se nós realmente vivenciarmos e irmos à profundidade do que é ser realmente entusiasmado, hoje nós temos que celebrar o nosso coração
coração entusiasmado, celebrar a ação de Deus em nós, celebrar a ação de Deus no homem, celebrar a ação de Deus em todos nós que estamos aqui. Por isso que eu estou dizendo, talvez como o John mesmo disse, talvez nós somos que nem Naamã, viemos primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, sexta semana, nós estamos olhando para nós e parece que não está acontecendo nada. Sim ou não? Sim. Parece que nós queremos sair da nossa condição. Muitas vezes eu falo que muitas vezes nós queremos sair da nossa condição de criatura, que somos uma condição natural, e passar para uma condição de criador, uma condição que não é nossa, e queremos modelar Deus conforme as nossas vontades. E veja o que significa entusiasmo, não é? Eu fui lá no tio Aurélio, não é? O pai dos ignorantes, com pouco conhecimento. Vamos entender melhor o que é entusiasmo, e veja o que ele vai nos dizer. Entusiasmo, cheios de ânimo e alegria, excitação da alma quando se admira, excessivamente arrebatamento. O que aconteceu com Eliseu? Foi? Paixão viva, dedicação, alegria contagiante, exaltação do Criador que se dedica vivamente a uma coisa, a entre parênteses, criação, a sua criação. Nós somos criação do coração de Deus. E se Deus, que é nosso Criador, se dedica vivamente à sua criação, que somos nossa, temos que ter um coração ardentemente, não um coração empolgado somente pela graça. Nós não devemos confundir ter um entusiasmo, ter um coração entusiasmado com empolgação. Empolgação é fogo de palha, empolgação acaba rápido, empolgação ela começa... Não é? Hoje pode durar hoje, amanhã, um mês, uma semana e depois acaba rápido. Quantas pessoas começam conosco, como nós mesmos já partilhamos no início desta tarde, quantas pessoas começam conosco e nossa, que é fogo, que vem fogo, que eu sou incendiado, e pai de novo, e hoje não caminha mais. O fogo de Deus não é um fogo empolgante. Por isso que eu falo, tem corintiano aqui, sim ou não? Sim. Onde a carteira do resto? Estou brincando. Por que eu estou dizendo isso? Ficaram mais de 100 anos, 101 anos, não é? Para poder ver a alegria que é ganhar uma Libertadores, sim ou não? Sim. Né? Eu com 5 anos de idade eu vi meu time me sendo campeão uma vez. E no mesmo ano foi campeão mundial. Eu com 6 anos eu vi ele sendo campeão da Libertadores, do Morumbi com meu pai. Só não fui para o Japão. E depois agora em 2005 eu vi, tudo bem que agora estou rezando que está na pindaíba desgramada, mas tudo bem, não é? Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos pegar essa empolgação, não é? Eu acordo 4h15 da manhã todo dia para trabalhar. E exatamente nessa quarta para quinta, que o Corinthians infelizmente foi campeão, não é? Eu não dormi. Porque o dia inteiro é campeão, aqui tem um bando de louco, aqui tem isso, aqui tem aquilo, e eu não dormi. Na minha rua, quando eu acordei assim, meu vizinho que mora de frente para minha casa, tem uma bandeirona no meio da rua, você vai ter o privilégio de passar. Eu fiquei com raiva, eu fui assim, ó. Falei, eu não dormi, cara, porque você ficou estourando fogo, estourando sua moto a noite inteira. Ele é muita alegria, cara. Ah, que legal, e chorando, me abraçando. Falei, meu Deus, aí eu comecei a falar um bando de desocupado, né? Porque se tivesse ocupação, não passava a noite inteira. E agora eu me pergunto, cadê aquela alegria que estava sentindo? Quem fala agora de Libertadores? Ah, mas ganhei o primeiro, ficou 100 anos. Coitada da Dercy Gonçalves, morreu quase 200 anos e não viu o Corinthians ser campeão. Mas tudo bem, não é disso que eu estou falando? Não é? Isso é empolgação. E nós não temos que ser jovens empolgados. Nós não temos que ser católicos, apostólicos, romanos empolgados. Nós temos que ser jovens entusiasmados. Veja Naamã, que foi atrás querendo, né? Que venceu tantas pelejas, que venceu tantas batalhas, mas ele era o quê? E o que aconteceu naquela? Hoje temos, né, devido à ciência, graças a Deus, né, tem várias medicações, mas como que era antigamente uma pessoa que era descobrido que era lepra?
A Sagrada Escritura não vamos entrar detalhadamente, mas o rei sabia, sim ou não, que ele tinha lepra? E as pessoas que estavam com ele sabiam que ele tinha lepra? Não. Porque ele se escondia debaixo das suas armaduras. Porque se alguém descobrisse fora um amigo dele, o rei que era íntimo, que tivesse isso, ele, o que acontecia com ele? Tinha que ser excluído e andar marginalizado com a sinaleta, né? Que se visse algum, tinha que passar longe, era excluído. Agora veja quando ele anda quilômetros para poder ser curado, querendo comprar a sua cura, e quando vem o profeta, não é nem ele que vai, ele manda um mensageiro. Sim ou não? Não é assim que vamos dizer? A palavra de Deus manda um mensageiro dizendo que ele faz o quê? 7 verdes? Na onde? Hã? Era próximo da onde ele estava? Sim ou não? Ele ficou contente? Não. Ele ficou com raiva. Tem traduções que ele vai dizer que ele ficou, não é? Com ódio, com raiva. E dizendo, questionando, tem um monte de rio próximo de casa. Agora imagina nós, se vamos atrás de uma cura, e alguém manda nós se molhar no rio. E tem um rio lá da nossa casa, tem que andar 50 quilômetros para poder se molhar. Ele reclamou. Agora, vamos parar um pouco por aqui. Se Naamã, quando mergulhou 7 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, agora imagina ele na quinta vez mergulhando. Não. Mergulhando, não. Mas o primeiro mergulho, tanto é que quando ele vai dizer que ele saiu com raiva dizendo, nossa, eu vim até aqui e pensei que o profeta ia colocar as mãos sobre mim, ia orar por mim, e Deus ia vir em pessoa com a sua mão poderosa, tocar nas minhas feridas e eu ia ficar limpo, ele manda me molhar. E convencido, e o que o servo dele vai dizendo, meu pai, você já passou por tantas situações difíceis e é tão obediente, o que custa você obedecer? Só que no primeiro mergulho que Naamã deu, ele sentiu algo em seu coração. Ele sentiu que algo diferente estava acontecendo. Independente se ele estava vendo a sua ferida sendo curada ou não. Ele acreditou no primeiro mergulho. Ele acreditou que Deus era capaz de fazer alguma coisa. E agora eu pergunto para você, será que nós acreditamos que Deus é capaz de fazer alguma coisa conosco? Sim ou não? Porque talvez nós entramos diante dessa primeira semana e já estamos querendo que o Senhor faça as coisas rápido, mas talvez nós iniciamos o nosso objetivo nesse mergulho e talvez hoje nós estamos pedindo ainda uma faca ao Senhor para cortarmos um pão, só que a nossa inteligência ainda, se o Senhor nos conceder essa faca, nós fazemos tudo, menos cortar o pão, e vamos perdendo a fé. Nós não podemos confundir entusiasmo com empolgação. Um coração entusiasmado pode cair no que for, nós permanecemos firmes. Veja quando o irmão falava de Madre Teresa de Calcutá, se aquele coração não era um coração entusiasmado por Deus, desculpa, eu não sei o que é ter um coração entusiasmado. Eu sou devotíssimo de Padre Pio, São Pio de Petrotina. Se aquele homem que sofria, que apanhava do demônio, que carregava as coisas, porque muitas pessoas chegam e falam, ele recebeu os estigmas, e está lá ele bonitinho assim e tal, mas não foi só as feridas, foram as dores constantemente que ele sentia. E uma das coisas lindas que ele dizia, que ele falava assim, eu alegro-me em Deus, porque Ele nunca se preocupa em revelar para mim o mistério do sofrimento, mas a minha alma exulta de alegria, em meio às dores de minha carne, Deus revela o mistério do tamanho do seu amor. Talvez hoje nós viemos aqui buscando algo, e temos que ter um coração entusiasmado, um coração que contagia. Hoje nós estávamos no retiro de pregadores, e o Lázaro Pacheco fez um exemplo simples. Ele encheu a mão de uma pessoa de água, uma conchinha, e disse, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. E eu fui olhando, passa, ele estava lá no fundo, só assim, passa. Acho que no último agora caiu só umas gotinhas, mas tudo bem. E ele disse, o que está acontecendo com a tua mão? Ele disse, está molhado.
Por que eu estou dizendo isso? Se nós temos um coração entusiasmado pelo Senhor, a certeza de que Deus nos ama, a certeza de que Deus nos envolve com amor, a certeza de que cada mergulho que eu estou dando no coração, na intimidade do coração de Deus, Deus me levanta cada vez mais, Deus me faz um homem novo, Deus levanta uma juventude renovada, e eu vou estar contagiando, animando, entusiasmando as pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando nós nos envolvemos dizendo, ai, eu estou cansado, já reparamos quando nós, por isso que eu falo, tome cuidado, eu não ia falar isso não, mas tome cuidado, quando nós estamos magoados com alguém, não partilha com o outro que você está magoado e chateado. Porque se hoje eu estou magoado com a Angélica e falo para ele, talvez eu possa ferir o coração dele, ele não tem nada dele, vai começar a ficar magoado com ela também. E assim vai. Agora, se eu estou magoado, eu tenho que ir diante do Senhor ter o entusiasmo de chegar e falar, você não me fez nada, mas me fez outro, eu quero isso. E talvez uma das coisas que está nos envolvendo, que tanto é que eu vou entrar no assunto, e talvez uma das coisas que mais falta no nosso coração, ter um coração entusiasmado, é nosso presente, passado, vivido. Nome estranho, né? Mas sabe o que significa isso? Aquela coisinha que começa aqui hoje, isso é passageira, não vou resolver isso não, vou colocar uma pedra em cima, e você deixa para lá, você não resolve. Amanhã ou depois você está querendo ardentemente, contagiante pela alegria do Senhor, essa pedra sai, e isso vem tudo à tona, porque lá atrás você não resolveu. Por isso que eu estou dizendo que nós não temos que confundir empolgação com entusiasmo. Nós não temos que confundir empolgação, porque é fogo de palha. Por que eu estou dizendo isso? Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu estive em Cafelândia com um amigo nosso. O engraçado é que eu fui lá para descansar, fui na sexta-feira, e fiquei sábado, domingo, segunda, terça e quarta. E lá exatamente o meu grupo é de terça-feira. E lá também tem um grupo de terça-feira. Em cidade pequenininha, um amigo nosso, o Leitão, chegou e falou que eu iria pregar para a cidade inteira. Todo mundo sabia, menos eu. O grupo era de terça. E domingo nós fomos numa festa, foi em junho, e tem a famosa festa de São João, São Pedro, Santo Antônio. E lá eles fizeram, tinha um hábito nas fazendas lá, e fazer uma fogueira. E eles pegaram uns troncos desse tamanho. Estou brincando, uma solda-lona assim. E tacaram fogo naquele negócio. Mas foi um fogo tão alto que eu nunca vi na minha vida. Tanto é que eu fiquei com medo quando aquele negócio ia pegar fogo. Irmão, não demorou 40 minutos aquele fogo naquela vida. E já virou cinza. Sabe por quê? A madeira que eles pegaram era um tronco de mangueira seco. Então só tinha um arco. Era oca. O fogo subiu, queimou, fogo de palha. Depois pegaram os eucalipto pequenininho e fizeram um quadradinho desse tamanhozinho aqui. Eu saí de lá por volta de meia-noite, porque no outro dia eu tinha um compromisso ali. E quando foi exatamente, eles deixaram queimando. E quando foi às 8h30 da manhã no domingo, eu fui lá atrás da capela onde a gente estava, e ali ainda tinha cinza. E eu assoprei, pegou fogo. Isso não é fogo de palha. Isso é entusiasmante. Nós não podemos trocar o lugar de Deus em nós. E quando o Diogo falava a respeito dos votos íntimos, eu confirmo também, porque eu estava rezando exatamente na sexta-feira, preparando tudo isso, e o Senhor falava no meu coração o que hoje está sendo o nosso entusiasmo. Não precisa responder para mim não, responde para você mesmo hoje, o que hoje está sendo o nosso entusiasmo. Talvez é o nosso time de futebol, talvez é as nossas roupas, talvez é o nosso pensamento, ao qual o John mesmo disse, eu só vou arrumar um emprego se isso acontecer. E talvez nós estamos rompendo a alegria do coração de Deus em nós, com tantas desculpas, é isso que eu vou falar, com tantas coisas fúteis, sendo que o Senhor quer o nosso coração, por isso nós temos que ter um coração entusiasmante. Fala para o teu irmão que está no lado, quer ter um coração entusiasmado, sim ou não? Pergunta para ele. Quer ter um coração entusiasmado? Agora olha para mim, depois você fala para ele. Se você quer ter um coração entusiasmado, se queremos sair daqui o nosso objetivo de sermos jovens, né? Qual é o nome desse grupo de jovens? Jovens da Graça. Jovens da Graça. Jovens da Graça. Se nós somos jovens da graça, nós temos que mostrar essa graça lá fora com o coração
coração entusiasmado. Então, se nós queremos sair daqui com um coração entusiasmado, não empolgado, mas entusiasmado, irradiado com o coração de Deus, nós temos que tirar do nosso coração a palavra desistir, nós temos que tirar do nosso coração a palavra tristeza, nós temos que tirar do nosso coração a palavra derrota, nós temos que tirar do nosso coração a palavra que não vai dar certo, porque todas essas palavras que nos levam a desânimo, nos levam a derrota, é coisa para derrotado, é coisa para fracassado, e nós não somos fracassados, porque fracassado é coisa de covarde, e se nós estamos aqui é porque nós não somos covardes, nós somos cheios da graça de Deus. Você é cheio da graça de Deus. E quando o Papa veio aqui no Rio de Janeiro e disse que nós temos que ser revolucionários, é isso que é ser revolucionário, é deixar a nossa tristeza de lado, é deixar o nosso desânimo de lado, é deixarmos aquele nosso pensamento de que não vai dar certo, eu não sei fazer, eu não consigo fazer, isso é para o outro, não é para mim. Mentira! Você é digno da graça de Deus, e quando nós tomamos posse, pode vir o que for, nós permanecemos firmes, porque nós somos cheios da graça de Deus, amém? Amém. Estamos dispostos a vivenciar isso, sim ou não? Sim. Namã não desistiu. E aí, vai desistir? Pergunta para ele. Desistiu? Sim ou não? Namã foi curado, não porque ele mergulhou. Vai ter bolo. O mergulho dele foi apenas um mergulho. O milagre não está no mergulho. O milagre nunca teve no mergulho. Sabe o segredo do milagre? Se nós pegarmos alguns versículos anteriores, o rei mandou Naamã com dinheiro para exércitos. Não é mais ou menos assim? Mas quando o profeta mandou ele mergulhar, o mergulho era apenas algo meio insignificante. Mas o que curou Naamã foi a coragem de decidir estar em Deus. E nós só vamos ter um coração entusiasmado quando nós decidirmos permanecer em Deus, amém? E quando nós estávamos preparando isso daqui, vale a pena lembrar de uma historinha. Eu acredito que muitos já sabem, mas vale a pena nós contarmos de novo. Para nós encerrarmos, um rei foi comemorar seus 50 anos de reinado, seu jubileu de ouro, bolas de ouro, Então o que ele fez? Ele pegou um pau de sebo. Alguém já viu um pau de sebo aqui? Já brincaram dele? Rapaz, uma vez eu fui brincar exatamente nesse dia, capitão, rasguei minha calça, sujou minha blusa e eu não consegui pegar foi nada que estava lá em cima. Então, para quem não sabe o que é um pau de sebo, esse rei chegou e colocou um mastro de 80 metros em cima, mandou encebar tudo aquilo ali, e olha que quando eu fui, ele chegava a 5 metros, eu não consegui chegar. E aí ele pegou a sua coroa real com seus 25 anos, porque não ia precisar mais, colocou lá em cima, com uma caixa de comida e várias... e só aquela coroa dele valia um bom bocado de dinheiro. E começou a divulgar pela cidade. Venha comemorar comigo, meus 50 anos. Estou colocando aqui a coroa dos 25 anos. E quem conseguir subir lá em cima, pode levar lá para casa. É todo teu. E todo mundo foi tentar subir. Só que o negócio é liso. E ninguém não conseguia chegar nem 3 metros. Caiu. Aquilo foi se espalhando. Chegou no ouvido de um homem que tricampeão em escalada, sabia tudo. Quando olhou aquele mastro, falou: isso aqui eu tiro de fichinha, coração empolgado, quero ver eu ganhar isso daí. Aí pegou seus equipamentos, aquelas roupas com barriga de lagartixa, aquela danada cola na parede, nem com reza brava faz ela sair. Já viu a lagartixa como que é? Vocês foram em Extrema, vocês vão ver. Uma vez eu estava lá em Extrema e eu olhei pro teto assim, não tinha uma lagartixa, tinha um alligator lá. E pior que você ia com a vassoura perto da danada, vai fazer assim, A primeira ela ficou caída, porque ele estava tarde. E ele começou a querer ficar subindo naquele negócio, porque ele era bom.
não é? Ele olhou aquele negócio, eu sou tricampeão em escalada, e quis subir naquele negócio, com a sua roupa específica, porque eu vou conseguir. Aí ele subiu 5, 10, 15, aí, eu vou de novo, pegou de novo 5, 10, 15, aí, vou de novo, 5, estava cansado, filho, chegou no sexto, caiu e parou. Até que tinha um molequinho pequenininho, olhou aquele negócio, pensou com ele, eu vou pular nesse negócio. E ele começou a subir. 5, 10, 15, caiu. Só que quando ele caiu, ele percebeu que ali tinha areia. Então o que ele fez? Deu uma rolada para lá, uma rolada para cá, fez um moleque a milanesa ali. E ele começou a subir. 5, 10, 15. E as pessoas que estavam vendo ele subir começavam a gritar: desiste, para, você não vai conseguir. 15, 20, esperava um pouquinho, as pessoas começavam a gritar: desiste. Como que as pessoas gritavam? Desiste. Você não vai conseguir. E ele 30, 35, 40, e quanto mais ele ia subindo, mais as pessoas gritavam: desiste. Você não vai conseguir. Esperava um pouquinho, 40, 45, e as pessoas: desiste. Ele esperou um pouquinho, pegou um fôlego, 45, 50, e conforme que ele ia subir, o grito era maior, gritando: desiste. Deu 50, 55, 60, e o grito foi aumentando. Desiste. 75, 80, jogou aquele negócio lá em cima, levou comida, coroa, dinheiro e foi tudo embora. Aí o rapaz que estava do lado, não é, que se comoveu com aquilo, entre aspas, e chamou a imprensa toda e falou: olha, eu vou patrocinar esse menino, porque eu que sou campeão disso, se não conseguir, como que ele conseguiu? Então ele foi até a vila da onde aquele menino morava, um menino simples. E festa de pobre é fácil saber, não é? É só olhar para a laje. Se tiver saindo fumaça, é churrasco, está pegando fogo, não é? É assim. E quando olhou aquela festança inteira na laje, festa boa é pé de pobre, né? E veio aquela festança, aquela lajinha desse tamanho, aquele monte de gente festejando em cima, e ele foi lá: olha, qual que é o treinamento que o Senhor dá para o teu filho? Ele falou: treinamento? Ele qual o treinamento que você dá para ele? Ele disse: como assim treinamento? Ele falou: não, porque sou eu que consegui, como que essa botinha desse tamanho vai conseguir? E nós gritávamos: desiste, desiste. Ele não falou, ele falou: olha, vou falar na real para você. Você já passou fome? Aí eu falei assim: não. Ele falou: pois bem, faz 2 semanas que nós não comemos nada. Essa é a primeira refeição que nós temos. Então ele nem sabe quanto que vale essa coroa, não sabe nem quanto que vale essas barrinhas de ouro. Ele subiu pela comida, ele subiu porque estava com fome. E outra coisa, vocês poderiam gritar até amanhã: desiste, desiste, para. Ele não escutar nunca, porque ele é surdo. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Para nós sermos católicos, apostólicos, romanos, cristãos entusiasmados, nós precisamos ter sede, nós precisamos ter fome, nós precisamos ter fome e sede da alegria que vem do coração de Deus. Nós temos que ter fome daquilo que nos alimenta, nós temos que ter fome daquilo que Deus nos dá. É isso que é ser entusiasmado. Mas nós também temos que ser surdos para quando alguém chega e fala que nós somos derrotados. Nós temos que ser surdos para aquilo que nos tira da graça. Nós temos que ser surdos para aquilo que nós mesmos relatamos em nossa vida, não aquilo que Deus tem predestinado para você. Amém? Agora eu falo para você: qual é o objetivo de você nesta noite? Ou melhor, nesta tarde? Sabe sim ou não? Eu convido o ministério a preparar a canção. Eu não sei o que você traz em seu coração hoje, mas para nós sermos, e se nós batemos no peito e carregamos em nosso coração de que nós somos jovens da graça,
Eu não vou pedir para levantar agora não. Ainda não. Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração só um pouquinho. E repetisse assim comigo: Senhor, Senhor, que nesta tarde, leva-me para águas profundas. Ensina-me, Senhor, a mergulhar em sua intimidade. Senhor, tudo que está no meu coração, que chateia o meu coração, que me faz, Senhor, às vezes parar pelo caminho. Hoje, Senhor, eu quero ser um revolucionário da sua graça. Porque eu quero hoje, Senhor, assim como Naamã, que mergulhou 7 vezes, e no 7º mergulho, ele conquistou a vitória. Por isso hoje, Senhor, independente se eu já alcancei a minha vitória ou não, eu quero permanecer mergulhando em tua graça, porque eu fui feito, Senhor, eu fui criado, Senhor, para ser feliz. Eu fui criado, Senhor, não para ser empolgado, mas para ser entusiasmado diante do seu coração. Por isso, Senhor, leva-me para águas mais profundas. Irmãos, do jeito que você está aí, eu queria que mesmo se você soubesse a canção, que por favor que você não cantasse. E com a mão no seu coração eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a analisar a sua vida. Começasse a analisar como está a nossa humildade, obediência, como estou contribuindo para que Deus possa fazer a graça, como está a minha esperança, como eu tenho conservado a minha fé, como eu estou enxergando a vitória. O Papa Francisco, quando esteve em Aparecida, ele disse 3 coisas, e é exatamente nessas 3 coisas que eu queria que você pensasse. Depois nós vamos levantar com o coração entusiasmado. Ele disse: conservar a esperança. Como eu estou conservando a minha esperança? Depois ele disse: deixar-se surpreender por Deus. Deixe-se surpreender por Deus nesta tarde. Esse banco que você está sentado não é mais apenas uma cadeira, e sim o colo de Deus. E depois ele disse: permanecer na alegria. Permaneça na alegria. Enquanto o ministério estiver cantando, você com a mão no seu coração, de olhos fechados, apenas se lance ao coração de Deus e permita ser amado, e permita ser conduzido para águas profundas. Eu adarei tua palavra em meu coração. Na tribulação invocarei teu santo nome.
meu coração. Dá-me informação, envolverei teu santo nome, Jesus. A tua destra me sustenta, da aliança não esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacila leva minhas águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva minhas águas profundas, fala ao meu coração. Amados de Deus, antes de levantar e orarmos e fazermos um clamor sobre isso que nós acabamos de escutar, reze comigo: Senhor, se eu estou sentado e analisei a minha história, eu não posso permanecer e jamais permanecer me iludindo que no patamar que eu estou está bom, que o que o Senhor tinha para mim eu já ganhei, porque eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Então eu convido você a se levantar. Isso, de maneira nova. E se nós acreditamos em tudo isso que nós vivenciamos, eu queria que você levantasse os seus braços lá em cima e começasse a pedir ao Senhor um batismo novo, um batismo de autêntico, que aconteça em seu coração um novo Pentecoste. Isso, reza. Isso, podemos levantar os nossos olhos, Flávio, a nossa voz. Isso, peça ao Senhor, porque nós temos que ter um coração entusiasmante pelo coração do Senhor. O Senhor não nos criou para ser derrotados. Se o teu entusiasmo está no seu namoro, se o entusiasmo está em casa, veja, hoje é o dia do Senhor consumir pelo teu amor. Mais uma vez, você que não consegue perdoar, você que sente dificuldade de estar na presença de quem te amou, hoje é o momento certo do Senhor mudar o nosso coração e levantar uma nova juventude, e erguer uma nova juventude, e erguer novos jovens e sentinelas. Por isso, Senhor, derrama nessa tarde o seu Espírito, Senhor, e envolve nosso coração, Senhor, o Espírito novo, o Espírito atuante, Senhor, convença o nosso coração, Senhor. Por isso, nesta tarde, Senhor, leva-nos para a água mais profunda, para experimentar o seu amor, Deus, leva-me para a água mais profunda, Senhor. Leva minhas águas profundas, Peça ao Senhor, essa aviva-me de novo, aviva. Senhor. Leva minhas águas profundas, fala ao meu coração. Isso, leva-me, Senhor. Leva minhas Permita o Senhor te levar. aviva-me de novo. Leva-me às águas profundas. Fala meu coração. Leva-me, Senhor. Leva-me às águas profundas.
Naamã, quando mergulhou 7 vezes naquele rio, ele nunca mais foi o mesmo. E se hoje nós estamos aqui e o mundo aí fora está dizendo que a juventude está perdida, de que uma nova juventude santa e sadia está falida, nós podemos bater no peito e dizer que isso é mentira. E dizer que isso é mentira, porque o peso que pesava sobre nós, todos nós aqui fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E se todos nós fomos conduzidos para a água mais profunda, nós nunca mais seremos os mesmos. Nós nunca mais, quando estamos na presença do Senhor, permanecemos os mesmos, porque Deus se renova a cada instante. Eu gostaria de encerrar com 3 colocações rápidas. O privilégio da nossa juventude, o privilégio de uma igreja católica, apostólica, romana, jovem e autêntica é vencer quando é ferida, perseverar quando é abandonada e crescer em ciência e sabedoria quando é atacada. Deus abençoe. Aviva-me de novo, Senhor. Leva minhas águas profundas para o meu coração. Mais uma vez, leva minhas águas profundas. Aviva-me de novo, Senhor. Leva minhas águas profundas para o meu coração. O primeiro verso dessa canção diz assim: eu guardarei tua palavra em meu coração. Tiago 1:22 vai falar: sede fiéis cumpridores da palavra e não meramente ouvintes, porque isso se equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Jesus é a palavra. Nós somos a voz que anuncia a palavra, que é o próprio Deus. E Deus tem falado para nós nesses dias: humildade, obediência, contribuição, fé, esperança, perseverança, entusiasmo. E nós estamos rumo a vitória. Acho que o povo não quer ser vitorioso não, irmão. Quem quer ser vitorioso, levanta a mão e diga eu. Olha no seu irmão do lado e diga assim: irmão, a graça está chegando. Falta só uma semana. Diga assim para ele: para que a graça chegue na sua vida. Seja um fiel. Seja um fiel. Cumpridor da palavra de Deus. Amém? Aplauda Jesus e Maria, irmão.